Bem-vindos ao Fronteiras 21. Estamos em direto do Museu da Carris, em Lisboa, e com o passado presente vamos falar sobre os transportes de que precisamos no futuro. Vamos saber em que situação está Portugal perante a necessidade de descarbonizar a economia e criar para isso uma mobilidade verde. Em que infraestruturas precisamos de apostar para não ficarmos isolados, sobretudo quando aqui ao lado, em Espanha, existe uma das melhores redes ferroviárias da Europa e do mundo. Neste mês de julho inauguraram-se novos troços em Badajoz e em Burgos. Falta ainda mais uma ligação a Múrcia, o que fará com que antes do fim do ano a rede de alta velocidade espanhola alcance os 4.000 quilómetros. Será a maior da Europa, a segunda maior do mundo, logo a seguir à China. Portugal está muito longe. A prometida ligação de Madrid a Lisboa, em 2 horas e 45, está por cumprir há 19 anos. Do lado português, o TGV nunca chegou a avançar. Reportagem da correspondente em Espanha, Ana Romeu. El tren de alta velocidad ha viajado ya en prueba hacia el sur, a 300 kilómetros por hora. Nuestro país es el cuarto en el mundo, junto con Japón, Francia y Alemania, que va a disponer de una línea de ferrocarril de alta velocidad. Foi há 30 anos, em 1992, a inauguração do percurso Madrid-Sevilha, uma viagem que passou a ser feita em 2 horas e meia. Desde então, Espanha já investiu mais de 57 mil milhões de euros na alta velocidade, praticamente ligando o país de norte a sul, de leste a oeste. Durante a Cimeira Luso-Espanhola de 2003, Portugal comprometeu-se a entrar nesta viagem da alta velocidade. As assinaturas confirmam os traçados e as datas do TGV. Estabelecemos estas ligações, mas também com prazos e compromissos precisos, formalizados. Lisboa-Madrid, 2010. O plano de ligar Lisboa a Madrid em 2 horas e 45 minutos, uma promessa de há 19 anos, continua a não ser uma prioridade para o governo português, que aposta agora no corredor atlântico. La perspectiva que tenemos desde España es que se ha puesto más el acento en la conexión de lo que sería la línea sur-norte, el corredor que llega desde Galicia hasta Oporto y hasta Lisboa, y que sin embargo pues la conexión con Madrid, la conexión de las dos capitales, no se le ha dado tanto esa prioridad. Do lado espanhol, o investimento ferroviário prossegue, tal como as inaugurações, 150 quilómetros novos até Badajoz e que poupam 50 minutos de viagem até Madrid. A linha ainda não está eletrificada e o comboio está longe de atingir os 300 quilómetros por hora. Ainda assim, será a partir de aqui que se fará também a ligação de alta velocidade a Portugal. Un importante impulso a proyectos transformadores, como la conexión férrea entre Badajoz y el puerto luso de Sines, donde se está creando un gran polo de desarrollo logístico, comunicativo y de producción de hidrógeno verde. Fica ainda por dar o impulso aos comboios de alta velocidade com partida desta estação de Atocha, em Madrid, até à capital portuguesa e vice-versa. A partir de 31 de julho, a CP lança um novo comboio para Badajoz e encurta a distância entre Lisboa e Madrid de 11 para 9 horas. Apesar de encurtar a viagem em 2 horas, os passageiros têm de fazer 2 transbordos e apanhar 3 comboios. La necesidad de conexión de Lisboa con Madrid y luego de Madrid con el resto de Europa, pues es fundamental. El 82% de los movimientos de importación y exportación que lleva a cabo Portugal son con España. Por lo tanto, la conexión de los viajeros entre Lisboa y Madrid, pues yo creo que es indispensable. Em maio de 2021, Espanha liberalizou a alta velocidade. A abertura a outras empresas privadas low cost estimulou o mercado. Preços mais competitivos e mais circulação ferroviária, com um aumento de 45,8%. No fim do ano, Espanha será o único país da Europa em que competirão 3 empresas ferroviárias com 4 marcas distintas. A Avlo, a versão low cost da empresa estatal Renfe, que continua a viajar com o histórico AVE. Em breve começa a operar a Irio, um consórcio espanhol, e a companhia Trenitalia. A francesa low cost WeGo faz o percurso Madrid-Barcelona e a partir de outubro viaja até Valência. Precios desde 9 euros, niños tarifa plana 5 euros. Esto hace
que todo el mundo pueda permitirse viajar en alta velocidad. Mais uma viagem inaugural. Desta vez é a ligação entre Madrid e Burgos. Burgos, en consecuencia, se va a convertir hoy en una puerta imprescindible para llevar por fin una de las redes ferroviarias más punteras del mundo al País Vasco y de ahí a la frontera con Francia. Com os últimos troços ferroviários que ainda vão ser estreados e antes do fim do ano, a rede de alta velocidade espanhola vai alcançar os 4.000 quilómetros. Será a maior da Europa e a segunda do mundo, a seguir à China. Ana Romeu e Hernán Bustamante, RTP, Espanha. Vamos então para o debate. São convidados da RTP e da Fundação Francisco Manuel dos Santos o professor José Manuel Viegas, presidente da TIS, empresa consultora em mobilidade e transportes, Carlos Oliveira Cruz, professor de Engenharia Civil, Paulo Humanos, responsável pela área de mobilidade automóvel e cidades no CEIA, e José Luís Teixeira, diretor de Supply Chain e Logística do Pingo Doce. Muito boa noite aos quatro. Nós já vamos olhar para alguns dados que nos mostram como estamos em termos de infraestruturas em Portugal, mas porque neste momento se discute o novo aeroporto em Portugal, eu gostava de vos propor uma ronda muito rápida e começava por si, professor José Manuel Viegas. É o aeroporto, a obra em termos de infraestrutura de transportes de futuro, uma necessidade urgente em Portugal? É certamente a mais urgente. Aquilo que é importante é que percebamos que as decisões relativas ao aeroporto têm que estar alinhadas em boa harmonia com decisões relativamente a outros modos de transporte e, em particular, à rede ferroviária de maior desempenho. E isso tem sido sistematicamente esquecido. Nós estamos a discutir várias soluções e nunca se discute, por exemplo, para o campo de tiro de Alcochete, como é que ele vai ser inserido na rede ferroviária nacional. É um vai-vem a partir de Lisboa, vai ter ligações mais adiante, tem alguma captação mais direta para a zona centro, para a zona do Alentejo. Nunca ouvi falar sobre isso. Eu acho que essa questão é fundamental. Espero que isso esteja incluído na avaliação ambiental estratégica que está, supostamente, a começar por estes dias a cargo do LNEC. Professor Carlos. Os aeroportos são, de facto, pontos de grande atração e de geração de tráfego. No aeroporto de Lisboa, movem-se diariamente de ou para o aeroporto entre 50 a 70 mil pessoas e, portanto, como dizia o professor José Manuel Viegas, é de facto fundamental naquilo que é o planeamento da rede terrestre, de fixarmos este ponto para depois conseguirmos planear e percebermos como é que vamos aceder ao aeroporto. E, de facto, não é indiferente a localização do aeroporto para aquilo que vão ser as opções de mobilidade, nomeadamente ligação ferroviária, para ligarem a esse aeroporto. A necessidade da construção é, de facto, é inevitável que Portugal precisa de um novo aeroporto. Eu creio que não há projeto ou necessidade de investimento mais consensual do que o aeroporto e é um pouco estranho que o país, nestes últimos 30 anos, não tenha conseguido, de facto, criar um processo de decisão contínuo que permita avaliar as opções, tomar decisões e haver um compromisso que permita concretizar esse investimento. E está a ser muito simpático, porque de facto a decisão tem mais de 50 anos, há mais de 50 anos que ela pesa sobre o país para ser tomada. Paulo Humanos, devemos olhar para este momento, como já percebemos, ou para esta decisão com uma perspectiva de integração com toda o restante rede rodoviária, ferroviária, etc. Sim, essa para mim é o principal ponto, é que não faz sentido só criar uma nova infraestrutura se não está conectada e ligada de uma forma inteligente a tudo o resto, de todo o resto da infraestrutura. Por isso, quando falamos de um aeroporto, tem que ter, claro, como é evidente, toda a necessidade de trazer pessoas para cá, mas temos que ter toda uma rede associada ao aeroporto que permita os passageiros depois também de poderem circular, seja de modo ferroviário, que é normalmente a preferência, e, portanto, ver como é que isso pode ser feito. Nós vemos no aeroporto em Lisboa, portanto, a conexão que nós fizemos ferroviária com o metro, que tem o sucesso que tem e, portanto, e permite ser. Portanto, não faz sentido fazer o aeroporto sem ter toda a rede de infraestrutura associada com ele. Do ponto de vista de quem pensa e trabalha em logística, a articulação dos vários meios é uma imprescindibilidade, não é? Absolutamente. As localizações, estamos a falar de aeroportos, mas estamos a falar de infraestruturas, são sempre significativamente posicionamentos estratégicos que nós temos que ter
e às vezes é compreensível que pode demorar algum tempo. Não pode demorar tanto tempo, eu diria. A procura existe, o nosso posicionamento estratégico em relação ao turismo está presente, verificamos a procura que existe. Às vezes há condições que não estão de eficiência completamente implementadas, que não facilitam o processo que hoje em dia de funcionamento dos aeroportos, mas eu corroboro que claramente não se pode olhar ao aeroporto por si só, temos que encontrar toda a componente que interliga todas as áreas de mobilidade que vão ser fundamentais para a nova localização que se escolha também. Vamos olhar para alguns números que traçam uma espécie de raio-x da situação das infraestruturas em Portugal. Existem no nosso país 2.500 quilómetros de extensão ferroviária, atualmente em exploração, muito atrás de Espanha, que ultrapassa os 15.000 quilómetros. Espanha e França lideram, aliás, os rankings de densidade de rede por milhão de habitantes. 67 quilómetros no caso de Espanha e 32 no de França. Em Portugal, entre 2016 e 2020, houve uma média anual de 140 milhões de passageiros em comboios, 89% em circuito suburbano, 10% em circuito nacional e 0,1% internacional. São transportadas anualmente 6 milhões e meio de toneladas de mercadorias. A maior parte do transporte de mercadorias em Portugal é rodoviário, são 64% do total. 33% é feito por via marítima, apenas 4% por ferrovia. E o transporte aéreo representa um valor residual de 0,01%. A média europeia ronda os 77% de transporte rodoviário, 17% ferrovia e 6% por vias navegáveis interiores. A rede rodoviária portuguesa tem 14.325 km de estrada, 22% são autoestradas. No nosso país circulam 7 milhões de veículos, 98% são ligeiros e os outros 2% pesados. Dos 468 milhões de passageiros anuais, uma média de 83% faz percursos urbanos e suburbanos e os restantes fazem viagens expresso e interurbanas. Dos 150 milhões de toneladas de mercadorias que são transportadas, 85% destinam-se ao mercado nacional e 15% ao mercado internacional. O aeroporto de Lisboa concentra praticamente um quarto dos passageiros que em Portugal se movimentam nas 15 rotas mais comuns. A partir do Porto viajam quase 10 milhões de passageiros por ano, de Faro 7 milhões e 300 mil. Aliás, o Funchal contabiliza 2 milhões e 700 mil passageiros por ano e Ponta Delgada 1 milhão e 600 mil passageiros. As 15 rotas mais movimentadas por onde circulam 45 milhões de pessoas incluem destinos nacionais, seguidos depois do Reino Unido, da França, Alemanha, Espanha, Suíça e Países Baixos. Os restantes ficam abaixo dos 2 milhões de pessoas por ano. Em relação ao transporte marítimo, observamos também o padrão anterior à pandemia, entre 2016 e 2020. Para além de Portugal, as principais origens e destinos das mercadorias transportadas por via marítima são os Estados Unidos, os Países Baixos, Reino Unido, Turquia, Brasil, Colômbia, Angola, França e Nigéria. Esta é uma espécie de raio-x da estrutura de transportes em Portugal. Vamos olhar para a ferrovia, até porque a Ana Romeu nos deixou aqui uma primeira comparação com o que se passa em Espanha. Professor, quando nós projetamos uma rede de transportes e uma mobilidade completamente verde, em que situação fica Portugal com a rede ferroviária que temos? Desde logo fica atrasado. Mas apesar de tudo, no que diz respeito ao verde, não estamos tão mal como isso, porque a maior parte da rede ferroviária está eletrificada. Por exemplo, aí temos uma percentagem melhor do que a Espanha. O problema de Portugal para o uso da ferrovia, para além dos problemas todos que já falámos um bocado, da nossa incoerência e quase hesitação na decisão dos investimentos, mas para a ferrovia Portugal tem um problema adicional, é que é um país com baixa densidade populacional. E não só no interior, mesmo no litoral e mesmo nas áreas urbanas. E, portanto, o caminho de ferro, para ser economicamente interessante, precisa de densidade de procura, seja na vertente passageiros, seja na vertente mercadorias. E em Portugal temos linhas que justificam o caminho de ferro, certamente,
mas não temos muitas mais do que aquelas que já existem. Portanto, não é uma questão das pessoas não terem o hábito de andar de comboio, é que, de facto, não temos a população suficiente para tornar o comboio... Cuidado. Temos casos em que as pessoas podiam ter esse hábito se a oferta fosse boa, mas a oferta, há casos em que é manifestamente má. O exemplo que eu conheço, porque estudei várias vezes e tentei usar várias vezes, é a linha do Oeste, que é um paradigma do que não deve ser. E temos mais algumas. A linha do Douro também é má, a linha do Minho também tem tido problemas muito sérios. E, portanto, para não falar dos problemas do Alfa, que umas vezes sim, outras vezes não, mas apesar de tudo é claramente a melhor linha que temos em desempenho das linhas de longo curso. No suburbano, como sabemos, tem havido investimentos significativos. Até há uns 10, 15 anos atrás, os suburbanos do Porto eram muito maus, depois tiveram uma grande melhoria. Na área de Lisboa, a linha de Sintra tem tido, apesar de tudo, uma prestação razoável. A linha de Cascais está quase a cair aos bocados, e por falta de investimento. Para nós aqui temos um problema de fundo, e que é conhecido. Portugal tem tido decisões macroeconómicas que levam a que não tenhamos autonomia para investimento público. Somos o país da União Europeia, desde há pelo menos uma década, com maior percentagem de investimento público feito com fundos que vêm da Comunidade Europeia, que depois têm regras, que depois têm calendários, que depois têm prioridades que não são as definidas por nós. Isso, obviamente, torna as coisas mais difíceis. Portanto, só para acabar, temos situações claras de necessidade de melhoria da infraestrutura ferroviária que existe. Vale a pena analisar que outras ligações é que fariam sentido. Certo. Olhando para o território e com a experiência que tenho, eu diria, não há muitas mais. Falaria na alta velocidade e na ligação na alta velocidade. Mais Espanha? Uma vez, é preciso ter densidade de procura. Faz todo o sentido ter uma linha de alta velocidade, se quiser, entre Vigo e Setúbal, algo como isto. Faria todo o sentido. Portanto, não faria Lisboa, Porto, Vigo... Não, a passar por isso, quer dizer, mas Vigo, Braga, Porto, Lisboa, Setúbal, estou a dizer só as pontas. Seria interessante ter uma ligação Lisboa-Madrid. Chama a atenção que, para além de neste momento estarmos na situação ridícula, que tivemos uma melhoria fantástica, agora são só 9 horas e 2 transbordos, mas com as decisões que estão tomadas do lado português e do lado espanhol, o melhor que vamos ter, a menos de se fazer novas linhas, é 5 horas e meia. Portanto, aquelas 2 horas e 45 falharam, é apenas o dobro. Não tem problema. Pronto, é apenas o dobro disso. O que quer dizer que com 5 horas e meia de Lisboa para Madrid, só vai andar de comboio quem tiver medo de andar de avião. Tão simples como isto. E isto é o que está neste momento projetado para ser feito. Porque no Lisboa-Badajoz se deu prioridade absoluta às mercadorias e não se investiu num traçado um pouco mais caro que permitisse as velocidades maiores. A Espanha aproveitou e disse, se do lado português para fazer 220 km vão demorar 2 horas e meia, porque é que nós havemos de estar aqui a gastar nós milhões para chegar a Badajoz em hora e meia, se do lado de lá estamos a perder? E, portanto, fizeram uma linha, na prática, com padrões de exigência semelhantes às que nós temos do lado de cá. Professor, mas é um atraso que Portugal tem capacidade de recuperar ou nós temos alternativas a ligarmos a esta rede ferroviária espanhola? Portugal não tem muitas alternativas e é um atraso que tem mesmo que recuperar, quanto mais não seja, porque o sistema de transportes hoje é um sistema altamente poluidor. Portanto, é um sistema, do ponto de vista das contribuições para as alterações climáticas, temos um sistema de transportes muito desequilibrado para o transporte rodoviário. Portanto, esta descarbonização, que é uma expressão que se usa muito agora do sistema de transportes, tem que passar necessariamente por um reequilíbrio da utilização do sistema, do transporte individual e do transporte rodoviário para o transporte ferroviário. E a esse nível o país vai ter que investir na sua rede ferroviária. Foram dados alguns exemplos, a ligação Lisboa-Porto é uma linha mais do que necessária. Nesta faixa atlântica nós continuamos a ter tempos de percurso de 3 horas, que não é competitivo, é um tempo de percurso que precisa de ser reduzido, é uma linha que precisa de ser concretizada e é talvez uma das poucas linhas, para não dizer a única, em que sabemos à partida que os níveis de procura justificam a linha, porque temos uma linha que existe hoje, a linha do Norte,
que está profundamente congestionada e as ligações em alfa pendular ou intercidades da CP apresentam sistematicamente níveis de utilização muito elevados. E, portanto, o país tem que concretizar, de facto, este investimento em infraestrutura ferroviária. Mas a infraestrutura ferroviária em Portugal tem três dimensões distintas. Uma dimensão é esta da mobilidade urbana, destas redes suburbanas de Lisboa-Porto, em que, de facto, já foi feito algum investimento, apesar de, por exemplo, no caso de Lisboa, como foi referido, a linha de Cascais ainda necessitar de muito investimento, e é aqui, como os números mostravam, que se concentra a grande fatia da procura de transporte ferroviário, é nas áreas urbanas. Tem depois uma segunda dimensão, que é servir a média e a longa distância, em que a nossa rede hoje não serve, por exemplo, na ligação Lisboa-Porto ou na ligação Lisboa-Madrid, e tem uma terceira dimensão, que são as mercadorias. Desse o exemplo deste investimento, que é o maior investimento ferroviário que se fez nos últimos anos, da ligação a Sines, e que é sem dúvida um investimento necessário a melhorar a ligação ferroviária ao Porto de Sines, para aí constituir de facto um grande hub logístico e tirar partido do posicionamento de Sines nas rotas marítimas. O Porto de Sines foi o porto europeu que mais cresceu entre 2011 e 2018. Portanto, é necessário, é de facto importante para o país potenciar este crescimento, mas eu não resisti a dizer que no caso da ferrovia nós precisamos não só de investimento na construção de nova ferrovia, mas também de gerir melhor a ferrovia que temos. Eu dava um exemplo. Portugal há uma extensão muito grande que foi abandonada. Não é? Há uma extensão que foi abandonada, mas mais do que isso. Por exemplo, nas ligações internacionais, nós obrigamos a estes transbordos, por exemplo, esta melhoria agora das 11 para as 9 com 2 transbordos, uma das razões tem a ver com o facto de nós usarmos em Portugal um sistema de sinalização e de controle de segurança que não é compatível com o lado espanhol. Isto é, mesmo que do ponto de vista físico tínhamos uma linha ferroviária a atravessar a fronteira, os nossos comboios não podem circular do lado de lá. O investimento que é necessário para alterar este sistema de sinalização e de segurança é incomparavelmente menor ao investimento que nós precisamos para construir novas linhas ferroviárias, e ainda não ultrapassamos esse estrangulamento. Portanto, do ponto de vista ferroviário, para usar o título de um livro do Saramago, é uma jangada de pedra. Portanto, é um sistema que não comunica com a ligação à Espanha. Professor Paulo Manos, mas quando nós falamos nos transportes do futuro, o comboio é garantidamente um deles? Sim, é garantidamente um deles pelas credenciais verdes que também traz. E eu acho que é muito importante nas duas partes, não só na de passageiros, mas também, como foi referido, na logística, porque a logística então ainda vai ter talvez um valor maior. E quando nós queremos ser um país cada vez mais exportador dos nossos bens e tudo isso, tem que ser sempre feito de forma ferroviária. E, portanto, essa tem que ser a principal motivação para fazermos este tipo de intervenções. Em termos de passageiros, é sempre o transporte do futuro vai sempre passar pela ferrovia e, como se tem sido dito, tem-se investido muito na parte urbana, que é onde, como disse o professor José Manuel Viegas, é onde está a grande população e, portanto, permite que isso seja feito, mas há também o facto de nós termos criado uma rede rodoviária que liga o país muito e nós conseguimos encurtar muitas das distâncias, que de certa forma entra ela mesmo em competição com o setor ferroviário, portanto, na sua necessidade. E depois é difícil estar a gerir uma estrada contra uma linha ferroviária quando a estrada vai sempre ser economicamente mais barato e, portanto, mais favorável. E esse é que tem sido o problema de como fazer essa diferenciação e justificar o investimento. Esse tem sido o grande problema. Ana, deixa-me só dizer uma coisa. Em relação às mercadorias do transporte ferroviário, eu não posso estar mais de acordo que é preciso investir mais, mas temos que ter a noção de que, uma vez ultrapassadas as questões técnicas que o Carlos Cruz falou, penso que é possível chegar bem ao mercado espanhol. Há uma experiência de décadas que é, quando se chega à França, não há aquilo que se chama canais ferroviários para atravessar a França. Aquilo que se ouve falar na energia, de que não há a interligação da rede elétrica e da rede do gás, a França faz a mesma coisa com, sistematicamente, o boicote do atravessamento, e isto tem propósitos políticos. Esse boicote do atravessamento dos comboios que vêm de um lado da França para o outro lado da França, a não ser que seja com locomotiva francesa e condutor francês. Portanto, tem assim. Ou seja, podemos correr o risco, se não houver os acordos políticos prévios,
de estar a fazer, quer Portugal, quer Espanha, um investimento forte na infraestrutura, na sinalização, e depois, quando chegamos lá, o polícia sinaleiro não deixa passar. Portanto, a Comissão Europeia tem naquela perspectiva estratégica uma decisão que é de impedir que viagens coletivas inferiores a 500 km deixem de ser poluentes. Portanto, têm de ser, em termos de carbono, neutras. Isto vai impedir, se isto de facto for uma diretiva, vai impedir que se ande de avião para viagens curtas, vai impedir um Lisboa-Porto, um Lisboa... Não? Não. Primeiro... Há uma alternativa ao ferrovia? Vai haver, mas é assim. Essa regra diz que é proibido haver voos desde que haja uma ligação ferroviária elétrica adequada. Número 1. Número 2. São várias as empresas que estão a trabalhar aceleradamente no desenvolvimento de aviões, a hidrogénio nomeadamente, que vão ter alcance até aos 1000 km e que eles esperam ter no mercado em 2035. Isto pode ter aqui um bocadinho de daydreaming. Sim, portanto, tem sempre. Mas também aqui no nosso calendário da ferrovia já vimos como é que foi. Mas, portanto, há perspectiva, além de que, já agora deixe-me dizer, já está a operar no mercado europeu ligações em autocarros de longo curso a hidrogénio com autonomias de 400 km e de baterias com 200. Esses já estão nas estradas. E, portanto, há alternativas à ferrovia. Há alternativas à ferrovia em prazos relativamente curtos. Obviamente, para os de hidrogénio tem que ser uma empresa que tenha depois os postos de carregamento de um lado e do outro, etc. Mas há perspectivas de desenvolvimento. Eu disse há uns anos, num encontro com presidentes das companhias ferroviárias, tiveram 25 anos com uma vantagem tecnológica tremenda, estão a acordar agora quando as concorrentes estão quase a chegar lá. Perspectiva da economia, a rede ferroviária portuguesa é um problema? Eu acho que é uma oportunidade que cada vez mais se começa a desvanecer e a perder-se, porque de facto são investimentos que demoram tempo, são avultados, são bastante rígidos e existem aqui 3 variáveis que nós vamos olhar e que são muito significativas nas opções todas que nós temos à nossa frente para escolher qual é que é o meio de transporte que devemos utilizar. A primeira delas é claramente o tempo, velocidades, mas também, estamos outra vez a falar de ferrovia, mas tudo o que liga à ferrovia é muitíssimo importante, porque alguém que está em Portugal, em Sines, e quer fazer chegar a mercadoria a Madrid, não se pode preocupar só com a ferrovia, tem que se preocupar com toda a logística e aqui o tempo, hoje em dia, continua a ser uma variável muito importante. Depois o segundo é o custo, e, portanto o custo é uma variável que existe sempre, economicamente estamos sempre a avaliar as opções e o custo, mas há aqui uma terceira que cada vez mais é muito relevante, onde a ferrovia claramente tem uma vantagem muito significativa já. Não temos que estar à espera das tecnologias, das faltas de autonomia que existem ainda, de algumas das tecnologias que existem, e portanto aqui a pegada carbónica que existe na componente ferroviária, clarissimamente que é uma vantagem que podia ser utilizada já amanhã. E há aqui oportunidades que elas estão, aos poucos estão-se a perder. Sines é um porto com muita relevância, é um porto de entrada, pode ser claramente um porto de saída, mas a única forma de o lá fazer chegar toda a mercadoria, vamos dizer assim, lá pode chegar, a grande maioria tem que ser feita na perspectiva rodoviária. E, portanto, isto vai-nos, mais uma vez, atrasar neste ponto de vista da descarbonização e a ferrovia tinha claramente aqui uma grande oportunidade de se aliar à Espanha, provavelmente, e haver aqui interligações muito significativas. O problema de França é um problema, mas existindo aqui na Península Ibérica um desenvolvimento diferente, poderíamos ir começando, atrás deste processo da descarbonização, encontrar algumas forças também para conseguirmos alterar alguns dos pensamentos estratégicos que existem noutros parceiros. Tirando isso, a ferrovia demorando muito tempo, vai acabar por ser ultrapassada pelas novas tecnologias que estão a aparecer com ritmos de desenvolvimento e de eficiência mais acelerado e, portanto, provavelmente poderá vir a ser uma alternativa Nós para já vamos falar sobre a forma como a tecnologia permite na mobilidade mais ligeira, como os caminhões e os carros para outro tipo de transporte, como a tecnologia está já mais próxima de conseguir alguns resultados. Vamos olhar para o exemplo que vem de França, que vem concretamente de Paris.
A cidade há anos que promove o lema de ser uma cidade de 15 minutos, ou seja, em 15 minutos ser possível uma deslocação dentro da capital francesa de um ponto ou outro. E, de facto, Paris tem sido uma cidade vista como líder em estratégias urbanas de futuro. O objetivo de ter uma circulação rápida e fluida gerou políticas para diminuir a quantidade de carros na capital e aumentar o recurso aos transportes públicos ou uma mobilidade mais verde. A cidade testa várias soluções atualmente que vão desde veículos autónomos para transporte de passageiros até ao Sea Bubble, que é uma cápsula, é um pequeno táxi elétrico que navega no Sena. E este ano ainda vão experimentar também pequenos helicópteros ou, se calhar, uns drones um pouco maiores para fazer o transporte e a entrega de mercadorias. E sobre todas estas experiências que estão a ser testadas em Paris, fala-nos agora o correspondente da RTP em França, José Manuel Rosendo. A cidade de Paris é o coração de uma área metropolitana com 12 milhões de habitantes. Retirar carros das ruas e reduzir a poluição são objetivos de mão dada. Zero emissões de carbono em 2050 é a meta. A autarquia explora diferentes soluções. Quanto ao tipo de energia que vai ser dominante, ainda há dúvidas. Aujourd'hui, c'est l'électrique qui se développe beaucoup, mais on pense qu'il faut développer un panel de différentes énergies. Comme par exemple le GNV et l'hydrogène aussi. On a déjà à Paris des taxis qui fonctionnent à l'hydrogène. Alors il faut encore travailler beaucoup parce que l'hydrogène aujourd'hui, il n'est pas très décarboné. Donc aujourd'hui, on a encore beaucoup de recherches à faire et de développement pour que l'hydrogène soit une énergie décarbonée. Et on travaille aussi sur des biogaz. On pense que c'est important d'essayer d'avoir différents types d'énergie. C'est compliqué aujourd'hui de savoir ce que sera le futur. Ce qu'on est sûr, c'est qu'en 2030, on aura sans doute beaucoup d'électrique. Mais 2040, 2050, on ne sait pas trop. Donc c'est bien d'essayer de développer différentes énergies pour être sûr qu'on aura un panel qui nous permet d'être efficace en 2040-2050. As dúvidas quanto ao futuro obrigam a diferentes experiências. On expérimente par exemple des navettes autonomes dans le bois de Vincennes aujourd'hui et on les teste sur différents parcours pour voir comment ça fonctionne dans des carrefours compliqués, comment ça fonctionne en partage avec des pistes vélo, avec des piétons aussi. Donc on teste différentes configurations des navettes autonomes. On a testé aussi sur la Seine les petits véhicules dont je parlais qui sont les Sea Bubble, qui sont des petits Sea Bubble. On a juste fait un test pour voir, mais c'est pour montrer qu'on teste différentes choses dans Paris. Et là, la RATP, avec Alstom, va commencer à tester en Île-de-France des petits hélicoptères volants qui pourraient servir peut-être à transporter des marchandises. Mudar hábitos de mobilidade significa enfrentar novos conflitos. Por exemplo, entre peões, bicicletas et trottinettes. Pour la gestion des conflits entre les usagers, là, on va travailler, on commence à travailler cet été un code de la rue qui permettrait de définir des règles de bonne gestion entre usagers et sans doute faire beaucoup de communication pour essayer de rappeler les principes de bon usage et de bonne cohabitation entre les différents usagers. Mais c'est sûr, plus on a différents types d'usagers, différents modes de transport, plus on a des risques de conflit parce qu'on a des vitesses différentes. Em algumas zonas, as trotinetas podem ficar limitadas a 10 km por hora. O novo código talvez esteja pronto no início do próximo ano. Há também preocupações a curto prazo para necessidades mais imediatas. Et nous, on teste aussi beaucoup de choses un peu moins futuristes pour le transport de marchandises, par exemple des petits véhicules urbains, des types de triporteurs, de vélos à assistance électrique avec différents types de chargement. Ça nous semble être beaucoup plus vers quoi on va aller en 2030 en tout cas ou 2040. Para já, é uma utopia querer uma cidade sem carros, mas a ideia é reduzir o mais possível a utilização de viaturas particulares. O Rio Sena é uma reserva que pode dar resposta em termos de transportes do futuro.
On a eu à un moment un service de voyageurs et puis financièrement ça n'a pas bien marché, donc il faut qu'on remette ça, qu'on y travaille à nouveau pour essayer, parce qu'aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de services mais essentiellement touristiques, et ce qu'on aimerait c'est aussi avoir des navettes fluviales de passagers qui pourraient fonctionner avec le pass Navigo. Numa cidade saturada de carros, a aposta em transportes alternativos é inevitável. Ainda sem certezas quanto à energia que melhor serve o objetivo de zero emissões de carbono, Paris testa diferentes soluções. Jaime Guilherme, José Manuel Rosendo, RTP, Paris. E no planeamento de uma destas soluções para Paris, que é de deixar a cidade sem carros, esteve o engenheiro Paulo Manos também a participar. Pode ser, é uma experiência que Paris vai tentar durante os Jogos Olímpicos, uma cidade sem carros. Acredita que é uma solução para ficar, que pode ser exportada? Em termos de experiência é relevante? Sim, eu acho que é muito relevante, porque o que Paris quer fazer é, de certa forma, uma experiência usando os Jogos Olímpicos como essa base, porque na realidade Paris, para estes Jogos Olímpicos, não vai ter um investimento em nova infraestrutura muito grande como normalmente acontecia no passado. Portanto, vamos usar a infraestrutura que temos. Portanto, o que a Mayor Hidalgo quer tentar fazer é acelerar a transição e proibir a entrada de carros privados dentro do centro da cidade. E com essa mudança, o que ela quer tentar fazer é criar todo este sistema, todo este ecossistema de mobilidade dentro da cidade, com novos meios de transportes, tudo isto, para que durante os Jogos Olímpicos as pessoas possam experimentar, usar estes meios e de facto entenderem que no fim, para eles é melhor, é mais confortável, mais seguro e mais eficiente, e que não vejam a necessidade de voltar então para o carro privado, porque não há espaço, não vai haver necessidade, e portanto entender como tudo isto funciona. E claro, interligado com isto vai estar também uma parte bastante importante de toda a logística urbana relacionada com tudo isto. Portanto, nós precisamos não só na parte de passageiros, mas também na parte da logística urbana, usar os meios da melhor forma possível. E Paris, na minha opinião, um dos exemplos que faz melhor é usar o Rio Sena, por exemplo, para o transporte logístico, e começa a vê-lo cada vez mais neste momento como forma também de transportar passageiros, porque de certa forma temos uma autoestrada quase no centro da cidade fluvial que pode ser melhor aproveitada, e portanto nós cá, nas maior parte das cidades, também temos essa oportunidade que até hoje está um pouco não muito explorada. Professor, esta experiência que Paris pode fazer de retirar os carros de um dia para o outro sem ser uma coisa politicamente insuportável, que era o que seria se por acaso alguém em Lisboa se lembrasse disso, pode ser uma experiência piloto interessante? Pode, mas vamos lá ver, os Jogos Olímpicos de Paris vão ser em 2024. Há coisas que as pessoas aceitam quando há uma causa externa e uma causa externa muito forte. Como todos nós aceitámos ficar em casa durante não sei quantas semanas por causa da pandemia. Os Jogos Olímpicos duram 15 dias. Eu vivi em Paris 5 anos, portanto conheço razoavelmente como é que as pessoas se comportam. Eu tenho a certeza que uma parte importante das pessoas que gostam de andar de carro em Paris vão tirar férias nesses 15 dias. E por isso ajudar a resolver o problema. Mas quando acabarem os Jogos Olímpicos e as férias dessas pessoas, cá estou eu. Foi aquilo que aconteceu aqui em Portugal há muitos anos, com a primeira vez que tivemos um dia sem carros. Eu, na altura, dava aulas no técnico, falei com vários colegas, como é que foi, já andaste de transportes? Eu, não, nem sei. Então, o que é que fizeste? Não fui trabalhar. Pronto. Portanto, temos que ter o cuidado que é assim. A China, por exemplo, quando foram os Jogos Olímpicos de Pequim, também introduziu, e com, digamos, um regime mais musculado, também introduziu restrições de mobilidade. Eu acho que, pessoalmente, tenho muito pouca esperança que essas soluções, a pretexto de uma causa externa, depois se possam manter com relativa facilidade. Então, como é que se faz? Nós sabemos que a tecnologia há de trazer soluções mais verdes. Provavelmente carros elétricos, por exemplo, sim, haverá outros. Mas, inevitavelmente, vamos ter de reduzir a utilização do carro. Deixa-me elaborar um bocadinho. O carro particular tem
um conjunto de atributos que lhe dão uma enorme vantagem em relação aos outros modos de transporte, que podemos simplificadamente dizer que é a flexibilidade. Chega a todo lado, vai à hora que eu quero. Os transportes coletivos são muito interessantes quando temos uma ligação direta, quando é preciso transbordos, particularmente com as frequências que temos em Lisboa e no Porto. Situação estragada. As bicicletas é um caso interessante, porque fazemos pistas cicláveis, mas esquecemos que a bicicleta, se for minha, ou sua, se for da pessoa, quando chega ao fim da viagem tem que ser estacionada. E a bicicleta é um objeto muito roubável. E, portanto, fazer pistas cicláveis sem assegurar lugares seguros para estacionar as bicicletas, uma espécie de umas gaiolas que já existem no mercado internacional, e Madrid colocou agora há poucos meses as primeiras, eu diria que é estar a fingir. É só fazermos pistas cicláveis para ir passear, não para as deslocações do dia-a-dia. A minha análise mostra-me de uma coisa que é claríssima, que é nenhum outro modo de transporte sozinho consegue competir contra o automóvel. Mas a mistura dos outros, usando umas vezes uns e outras vezes outros, poderia conseguir. Vou-lhe dar um exemplo. Antes disso, vou fazer uma afirmação. Sim. O instrumento mais adequado, embora politicamente difícil, para ir reduzindo a utilização do automóvel é reduzir a oferta de estacionamento. Gota a gota. Pode ser uma coisa quase homeopática. Vou-lhe dar um número. Se eu retirar, numa determinada zona da cidade, um lugar de automóvel em cada 15, são 6,5%, não é muito. Sabe quantas pessoas a mais eu consigo meter naquela zona? Indo de bicicleta. Substituindo o lugar de bicicleta. Tirando o lugar de bicicleta e pondo uma dessas de automóvel, e naquele espaço cabe uma dessas gaiolas onde se podem pôr 10 bicicletas. Quantas pessoas? Quantas pessoas aumentam a ir para a zona? Quase 50%. O acesso à zona pode aumentar quase 50%. Porquê é que isto não se faz? E é 6% dos lugares de automóveis. E, portanto, se quiser, um programa é começar a dizer, vamos começar a fazer isto em cada freguesia, vamos começar a tirar um lugar de estacionamento em cada 15, a cada trimestre, ou a cada 2 meses. Isto é um programa corajoso. Os presidentes da Junta de Freguesia têm imensas reclamações dos moradores, etc, etc. Agora, se quisermos ter, o nosso Primeiro-Ministro disse há dias, temos que começar num processo corajoso para reduzir a utilização do automóvel nas cidades. Eu posso dizer, dê cá o papelinho para eu assinar, mas sublinho a palavra corajoso, porque isto não vai com conversas moles, tem que ser mostrar. Fazemos isto. E se tivermos esses estacionamentos seguros, há muitas pessoas que têm bicicletas e que só as usam para ir passear com os filhos ou com os netos, porque não sentem segurança de utilizar a bicicleta. Depois temos uma outra coisa que são os transportes flexíveis. Nós, quando eu estive no ITF em Paris, fizemos um estudo que foi muito divulgado internacionalmente, ficou conhecido como o Famous Lisbon Study, a ver, e o Paulo é um dos que conhece bem isso, em que mostramos que para uma cidade como Lisboa, mantendo a rede do metro a funcionar e substituindo todos os transportes em automóveis e em táxi e em autocarro por transportes flexíveis a pedido, com pequenos autocarros de 8 lugares ou de 16, tínhamos um sistema de circulação que, mesmo usando as mesmas tecnologias, reduzia em 35% as emissões e deixava de haver congestionamento. Portanto, a demonstração... Fazendo os mesmos quilómetros. As mesmas deslocações. Transportando as mesmas pessoas, aliás. As mesmas deslocações. E, portanto, há soluções, mas se quiser, o caminho tem que ser o da diversidade de meios, a nível da oferta, e o da alternância não penalizada na utilização desses meios. Hoje, se quiser, para andar no transporte público, pode usar e tem o passe integrado, e ainda bem, mas não tem nenhuma integração com as bicicletas e com as trotinetas e não existe o transporte a pedido. E, portanto, na prática, e mais, o transporte coletivo, imagina as pessoas que têm vantagem em usar o transporte coletivo 3 dias por semana. Mas 2 dias por semana, porque têm que levar o filho à aula de judo ou outra coisa qualquer, precisam de levar o carro por causa dos transbordos, a coisa não dá. Isso é uma questão de organização, não é? Não, mas não é só. Eu tenho vindo a defender, veja bem, há mais de 15 anos,
que o passe multimodal devia poder ser adquirido em pacotes de número de dias, sem terem que ser consecutivos. Em vez de ser um mês, eu quero comprar 20 dias para ir gastando nos dias em que quero andar de transporte coletivo. Certo. Eu, por exemplo, acho que a Câmara Municipal de Lisboa, em vez de ter gasto este dinheiro que está a gastar a oferecer os passos gratuitos a pessoas da minha idade, devia pegar nisso e oferecer a todos os residentes de Lisboa passe multimodal para 5 dias. Experimente. É uma amostra gratuita. Vá usar. Acho que fazia muito melhor. Mas posso... Eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que é isso que Paris está a tentar fazer, portanto, dar um gosto e deixar as pessoas experimentarem e usar, portanto, apesar dos Jogos Olímpicos, por exemplo, serem só 14 dias, este processo vai ser maior e eu acho que elas vão acabar por usar. A outra coisa que eu acho interessante também é que no estudo de Lisboa, uma das coisas que nós chegámos à conclusão é que o principal elemento disto é a partilha do uso. E a partilha do uso torna-se muito importante em conseguir reduzir os números, porque temos o mesmo device, o mesmo veículo, tanto sendo usado por múltiplas pessoas. E, portanto, na mesma história... Paulo Mendes, mas primeiro tem de convencer as pessoas a largarem o carro particular, não é? A estarem disponíveis para essa partilha. E a questão é, isso faz-se com sensibilização ou faz-se à força, por exemplo, reduzindo, dificultando muito o estacionamento, não é? Dificultando o posse. Usado internacionalmente, as duas coisas. A cenoura e o pau. Sim. Mas, por exemplo, eu acho que muito interessante que, portanto, eu acho que nas cidades, por exemplo, a parte dos modos suaves, portanto, andar e de bicicleta, em especial a bicicleta, que o papel de uma bicicleta partilhada reduz muitos dos problemas em termos de estacionamento, apesar de precisar do seu espaço e a sua autonomia, que tem também o problema de roubo, de desaparecer, mas permite, de certa forma, uma forma mais, no meu ponto de vista, mais eficiente da forma como é gerido dentro da cidade. E consegue reduzir... O problema é que não chega à cidade toda. Não, concordo. Pronto, e a bicicleta, se for minha, eu posso levá-la do sítio onde estou para o sítio onde vou. Estão a ver? Portanto, eu diria que a bicicleta hoje em dia não tem um custo que seja impeditivo de que a maior parte dos habitantes da cidade, em boa saúde e com um emprego estável, possam ter uma. Não tem um preço, digamos, inibidor. Aquilo que é inibidor do uso da bicicleta, hoje em dia, as pistas cicláveis ainda não são suficientes, mas é que a rede da Gira, aqui em Lisboa, só cobre o Planalto Central e pouco mais. Começou agora a chegar aos Olivais e a Benfica. Ou seja, cobre a zona das classes mais abastadas. Não tem, por exemplo, estações que dessem para ir de bicicleta até à rede do metro. A partir da Graça, a partir da Madragoa, coisas deste estilo, está a ver? E, portanto, a partilhada é bom, mas demora mais tempo. E se quisermos ir depressa, precisamos de pôr as bicicletas privadas ao serviço desta solução. Nesta alteração da mobilidade urbana para cidades mais fluidas, mais verdes, na sua opinião, as prioridades devem ser organizadas de que forma? Eu acho que há prioridades a vários níveis. Estamos a discutir tecnologias muito específicas e integração, e esta é uma dimensão importante, que é, no fundo, do lado da oferta, do lado do serviço de transporte alternativo à utilização do transporte individual, criarmos soluções que, do ponto de vista de tempo e de custo, sejam soluções atrativas para a população, mas eu acho que precisamos de medidas a longo prazo e medidas mais estruturantes. Um dos exemplos que eu gostava de dar é o próprio planeamento das cidades. Há 1 ou 2 programas atrás, no Fronteiras 21, falou um economista urbano, um dos mais conhecidos da atualidade, o Edward Glaser, um professor da Universidade de Harvard, que defende uma teoria que tem sido muito discutida, que é a da densificação das cidades. Isto é, se queremos de facto reduzir o número de viagens nas cidades, nós precisamos de garantir que as pessoas estejam mais próximas das escolas, dos locais de trabalho, dos hospitais. E isso consegue-se à custa de cidades mais densas, o que pode parecer um contrassenso, porque estamos a criar cidades com edifícios mais altos, com mais pessoas, mas são estas as cidades mais verdes.
Porque aquilo que não é sustentável é termos, como é a realidade hoje na área metropolitana de Lisboa e do Porto, centenas de milhares de pessoas que utilizam os seus carros para se deslocarem de Cascais, de Sintra, de Almada, de Vila Franca ou no Porto de Gaia, de Valongo, de Matosinhos, para o centro das cidades. Porque, de facto, a viabilidade dos transportes públicos depende muito da densidade populacional também, da utilização. Sem dúvida, é fundamental. Nós não conseguimos viabilizar os transportes públicos se não tivermos, de facto, densidade. Mas, naturalmente que esta não é uma medida que se consiga a 5 anos ou a 10 anos. Será a 20, a 30, a 40 anos, mas é fundamental começarmos hoje para não cairmos no problema em que está, por exemplo, a área metropolitana de Lisboa. O que propõe, de facto, é que as cidades cresçam em altura, não é? Exatamente. O que pode parecer uma ideia arrojada e polémica e difícil de executar em Lisboa, quando pensamos, por exemplo, na zona da Baixa Pombalina. É óbvio que ninguém está a defender a construção da arranha-céus na Baixa Pombalina, mas temos muitas zonas na cidade de Lisboa, na Alta de Lisboa, na zona da Expo, na zona do Planalto, onde é possível essa densificação. E isso é algo para o qual temos que estar sensibilizados, isto é, nós não podemos encontrar soluções de mobilidade sustentáveis se aumentarmos a distância de deslocação entre os sítios onde as pessoas vivem e os sítios onde as pessoas trabalham. Nós temos ouvido no discurso público muito incentivo à consciência verde e à escolha, por exemplo, no momento de escolher carro, a fazer já uma opção pelas situações menos penosas para o ambiente, mais verdes. Não devia a mensagem ser: deixe de ter carro e olhe para os transportes públicos? É que, de facto, carros que acabam por ter uma manutenção e um custo muito mais ligeiro, como será um carro que não é por combustíveis fósseis, passa ou não passa uma imagem ou uma mensagem de vai ser mais fácil ter, portanto mais pessoas vão poder ter carro. E não é essa a saída viável para uma cidade. Exatamente, esse é um ponto muito importante. Nós temos que desacoplar a questão das emissões ou a questão verde da utilização do carro. Isto porque nós podemos substituir, vamos imaginar por hipótese, por absurdo, amanhã toda a frota de automóveis na área metropolitana de Lisboa era elétrica. Certo. Isto resolvia o problema das emissões, não resolvia o problema das horas que a população da área metropolitana perde no congestionamento. Nem da sinistralidade, que é um outro custo social do facto de andar tanta gente a conduzir. É um custo social importante e ainda bem que fala nele, porque nós esquecemos que em Portugal hoje morre mais de uma pessoa por dia em acidentes rodoviários e há mais de 6 feridos graves por dia em acidentes rodoviários. Isto significa, para fazer uma comparação com algo ao qual as pessoas são muito mais sensíveis, 2 aviões a caírem por ano é o equivalente à sinistralidade rodoviária que temos hoje em Portugal. E Lisboa está numa rota, naquilo que é a utilização do transporte do automóvel, do transporte individual, está numa rota perigosamente acentuada. Entre 2000 e 2018, o número de viagens que são feitas em automóvel em Lisboa passou de 40% para 60%. Ora, isto é exatamente o contrário daquilo que está a acontecer em Paris, daquilo que está a acontecer em Londres, daquilo que está a acontecer nas grandes capitais que estão a implementar políticas que diminuam a utilização do transporte individual. Repare, de 40% para 60%. Quando olhamos para o transporte público, houve uma redução de 30%, cerca de 33%, 34% no ano 2000, para 15% em 2018. Ou seja, passamos para metade o número de viagens em transporte público. Mas a escolha dos indivíduos é racional. Portanto, se as pessoas hoje estão a optar pelo automóvel, é porque o automóvel lhes está a dar, do ponto de vista da flexibilidade e do ponto de vista do custo, a melhor solução para a sua mobilidade. Portanto, nós vamos ter que atuar num conjunto, não há nenhuma alavanca, mas tem que haver um conjunto de uma meia dúzia de alavancas em que vamos ter que atuar. Não falamos aqui, mas a fiscalidade é outra delas. Vamos ter que atuar na fiscalidade de uma forma muito agressiva para desincentivar a utilização do transporte individual. Vamos ter que alterar a forma como nós pagamos para utilizar as autoestradas. Nós temos um sistema anacrónico em Portugal em que nas áreas metropolitanas poucas portagens pagamos, mas quando nos deslocamos em zonas como as Beiras, como o Alentejo ou como Trás-os-Montes, são raros os troços de autoestrada que não são portajados. Ora, nessas zonas não há alternativa em transporte público. Portanto, estamos duplamente a penalizar as populações que vivem nessas zonas. Enquanto que nas áreas metropolitanas, onde estamos a criar alternativas, quer do ponto de vista tecnológico, quer do ponto de vista da aposta no transporte público, não estamos a penalizar a utilização do transporte individual. Há, de facto, um conjunto de medidas, do ponto de vista fiscal, do
ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de investimento na infraestrutura, que o país vai ter que assumir e vai ter que empreender. E eu volto a sublinhar a palavra que foi sublinhada há pouco, de uma forma corajosa. Isto é, há um conjunto de medidas de curto prazo, médio prazo e longo prazo, mas que de forma corajosa não podemos deixar de tomar. Se numa situação em que pudéssemos imaginar que amanhã toda a gente prescindia de carro particular e ia tentar perceber que alternativas tinha o público, o país não tem resposta para isto, pois não? Neste momento não tem, mas tem que começar a criar essa resposta. E há um aspecto muito curioso que eu gostava de salientar. E essa tem sido uma revolução silenciosa que tem acontecido um pouco neste setor. O setor dos transportes era muito tradicional na perspectiva em que o Estado planeava, decidia uma nova estrada, decidia uma nova linha ferroviária ou uma nova linha de metro. Um operador ou uma empresa executava, planeavam-se os horários, as pessoas compravam um espaço. Este é o modelo, se quiser, tradicional. Há hoje em dia um conjunto de soluções de mobilidade que já falamos aqui, trotinetes, bicicletas, carros partilhados, as próprias plataformas como a Uber e a Cabify, que surgiram da própria iniciativa privada. E isto é muito curioso, que é sem nenhum planeamento, sem nenhuma intervenção do Estado, há um conjunto de empresas privadas, com foco no negócio, obviamente, que vem nessa atividade uma fonte de rendimento, um modelo de negócio viável, que estão a criar soluções que podem elas próprias facilitar a política pública de aumentar a utilização do transporte individual. Aumentar a do coletivo. Não é aumentar a do transporte individual. Do transporte público, perdão. Aumentarem a utilização do transporte público. E aqui, quer os órgãos reguladores, quer os próprios órgãos planeadores, os governos, as cidades, têm andado um pouco atrasados. O que se passou, por exemplo, com o Uber, o que está a passar agora com os trotinetes, que surgiram por iniciativa de um conjunto de empresas que começaram a disponibilizar trotinetes, e nós estamos a criar regulamentos a posteriori, estamos a correr atrás daquilo que são as soluções que estão a aparecer no mercado. Vimos nesta reportagem de Paris que eles estão agora a começar a criar uma espécie de código da estrada para trotinetes e para peões. Deixa-me tentar... Eu tenho que discordar uma coisa só que foi dito. Eu não vejo que, por exemplo, o que foi feito em Portugal tenha sido para tentar apanhar ou ter sido como uma reação. Eu tenho que dizer, por exemplo, na parte do Uber, Portugal foi o primeiro país a ter uma regulamentação na Europa. E a regulamentação, tenho que dizer que foi, do meu ponto de vista, bem executada e bem pensada, porque permitiu revitalizar um número de coisas. Por exemplo, as escolas de condução, toda essa parte. E a outra coisa que foi feita e que foi, por exemplo, uma iniciativa na altura do CEIA, foi de começar a tentar também que essa mudança incluísse a mobilidade elétrica. E, portanto, não se sabe, mas em Portugal foi o primeiro país no mundo que teve, por exemplo, o Uber elétrico, o Uber Green, foi aqui em Portugal. E, portanto, essa mudança aconteceu. O que eu acho que é importante naquilo que tem sido dito também é tentar entender que as cidades devem ser desenhadas e postas na infraestrutura para os seus utilizadores, para os seus residentes, e não como tem sido feito no passado, que foi para o carro. E, portanto, eu concordo inteiramente. Quando nós começamos a ver toda esta tecnologia começa a existir, começamos a ver a redução na demanda, por exemplo, de estacionamento, e é esse processo, na minha opinião, que vai permitir que esta mudança aconteça. E é, portanto, nisso que eu acho que é importante. Ana, deixa-me só dizer uma coisa, tem a ver com regulamentação, uma coisa anacrónica. Se amanhã quiser ir pedir a aprovação de um loteamento, tem que fazer um estudo de tráfego. Sim. Não tem que fazer a demonstração da viabilidade do serviço em transportes coletivos a esse loteamento. Nos PDMs é obrigatório ter o enquadramento do tráfego. Não se fala de ter um estudo da viabilidade do serviço eficiente daquele território pelo transporte coletivo. Portanto, os nossos próprios decisores políticos que fazem as regras para a utilização dos solos esqueceram-se do papel do transporte coletivo nas normas, quer da aprovação de iniciativas individuais, quer da produção de planos públicos. De facto, o ator público ou o ator Estado não é sempre o mais moderno. A economia muitas vezes força esta mudança e neste aspecto é o que está a acontecer também. Eu acredito que sim. Nós estamos numa fase de transição e penso que começam cada vez mais a haver iniciativas que vão nesse sentido. No sentido de procurar soluções mais verdes, mas que sejam economicamente interessantes e viáveis
Eu continuo sempre a focar naquelas 3 variáveis que eu falei, porque se elas não forem ao todo melhores no seu conjunto, uma delas sozinha não é suficiente. Mas nós vamos num caminho de fazer mais com menos. E nós temos um exemplo muito prático que eu gostava de dar, mais uma vez iniciativa privada, onde muitas vezes é necessária esta iniciativa, alguma liderança, para conseguir pôr estas mudanças a funcionar. Nós estamos a ter uma elevada representatividade de compras locais. Temos mais de 80% dos nossos fornecedores são locais. Nós temos lojas espalhadas por todo o país. E, portanto, aquilo que nós fazemos, que é a nossa principal atividade, só para dar um exemplo, que é levar as nossas mercadorias, os nossos produtos às nossas lojas, nós, de facto, tínhamos um desperdício muito grande naquilo que era o nosso retorno. E a partir de uma certa altura nós começamos a perceber a grande oportunidade que existe, mais uma vez estamos a falar da componente económica, mas já com pegada carbónica. Nós estamos a utilizar as mesmas viaturas que levam produtos aos nossos clientes, às nossas lojas, e retornamos uma grande percentagem dos nossos parceiros fornecedores produtos nas suas voltas às nossas ligações. Ora, nós tiramos muitos carros da estrada. Nós não pusemos muito carbono na atmosfera. E são medidas destas que eu penso que elas continuam a ser necessárias de serem impulsionadas pelos diversos atores, mas como é lógico nós, eu penso que do ponto de vista do privado também tem muito para fazer, porque as oportunidades estão aí. Já, Luís Teixeira, nós já aqui falámos sobre a importância que a ferrovia vai ter para o transporte de mercadorias em larga escala, também o transporte marítimo, mas nesta reportagem do José Manuel Rosendo ouvimos aquela responsável da Câmara de Paris dizer que vão fazer este ano uma experiência com aquilo que ela descreve como pequenos helicópteros que farão a distribuição de mercadorias na cidade. Isto é um futuro próximo? Eu acho que existirá, de certeza absoluta, várias alternativas que vão começar a aparecer. E se houver espaço para elas, com certeza que vão vingar. Mas eu continuo a achar que nós temos que fazer mais com menos. Porque provavelmente um caminhão que consegue levar muita mercadoria de uma só vez para um destino com os recursos que tem, provavelmente precisaria de muitos helicópteros desses para conseguir fazer o mesmo e chegar ao mesmo. E, portanto, há aqui uma relação que vai existir, mais uma vez vai haver escolhas entre o tempo, o custo e a tal situação da pegada carbónica. Eu proponho acrescentar aqui alguns contributos externos e voltamos depois a conversar até sobre o estado da tecnologia e de que forma é que ela hoje já permite alargar soluções a populações inteiras. Vamos olhar aqui para a questão dos Estados Unidos. Eles eram considerados um exemplo na quantidade e na qualidade das suas infraestruturas, como a rodovia, a ferrovia e os aeroportos, mas agora ocupam a 13ª posição no ranking do Fórum Económico Mundial. A administração do presidente Joe Biden conseguiu, entretanto, que democratas e republicanos aprovassem legislação histórica que vai permitir investir $1 bilhão para responder às necessidades mais urgentes, como a recuperação de pontes e estradas. Dinheiro que vai permitir também melhorar as condições de 85 aeroportos. O correspondente da RTP nos Estados Unidos, João Ricardo Vasconcelos, dá-nos mais pormenores deste plano. O ano começou mal nos Estados Unidos. Esta ponte, com 50 anos, colapsou em Pittsburgh. 10 pessoas ficaram feridas. O que aconteceu no estado da Pensilvânia em janeiro pode bem ser o bilhete postal de todo o país. Feito um levantamento exaustivo, 44 mil pontes são consideradas perigosas por causa do avançado estado de degradação. We gotta move. The next time, we don't need headlines saying that someone was killed when the next bridge collapsed. A Casa Branca de Joe Biden conseguiu, entretanto, o feito histórico de aproximar republicanos e democratas que aprovaram o plano Infraestruturas. $1 bilhão para reconstruir a nação e investir nas rodovias e pontes altamente degradadas, para financiar programas de resiliência climática, para aproximar os Estados Unidos do futuro, melhorando as tecnologias da internet e de banda larga. Somewhere along the way we stopped investing in ourselves. We risked losing our edge as a nation, and China and the rest of the world are catching up. Our infrastructure used to be rated the best in the world. Now, according to the World Economic Forum, we rank 13th in the world. Com mais de 30 rotas de comboio nos Estados Unidos e mesmo algumas no Canadá, a Amtrak viaja para mais de 500 destinos em 46 estados. É uma companhia de capitais maioritariamente públicos, mas com o lucro na mira. O Conselho de Administração é nomeado pelo presidente norte-americano e confirmado depois pelo Senado.
A ferrovia vai também ter direito a uma fatia do plano Infraestruturas, 75 mil milhões de dólares, para reparações e expansão do serviço com novas linhas e estações. A Amtrak tem planeadas 39 novas rotas e os comboios vão passar a chegar a dezenas e dezenas de cidades e de novos condados onde nunca tinham chegado antes. Milhares de milhões de dólares investidos em infraestruturas, mas obviamente as novas estações não vão ser tão grandiosas como esta aqui, a Union Station, na capital norte-americana, Washington. A indústria da aviação, altamente castigada pela pandemia, recebeu ajudas inéditas de mais de 50 mil milhões de dólares. Ajudas que beneficiaram as companhias aéreas americanas. Mas o governo federal não se fica por aí. Os Estados Unidos têm cerca de 5.200 aeroportos públicos com operações comerciais diárias. Os principais 85 aeroportos vão receber agora 1.000 milhões de dólares para investir em melhorias significativas, mais dinheiro distribuído pelo plano Infraestruturas. It's airports, ports, trains, planes and automobiles. We're going to be looking at so many things from shipping to subways and also the human side of that, which is the most important part of all. Under this law, this package, repairing roads and bridges, ports and transit, fixing lead pipes and expanding internet access, and these airport improvements are going to make life better in every part of the country. Vida que se complica num dos países mais castigados pelas alterações climáticas. São as tempestades e os dilúvios inéditos. Os incêndios sem fim que atacam parques naturais como o Yosemite, onde vivem as sequoias gigantes, que tiveram que ser protegidas com sistemas de rega automática. Logo nos primeiros meses da sua administração, Joe Biden fez o país regressar ao Acordo de Paris e tem promovido sempre que pode a transição para uma economia verde, com apoios expressivos à indústria automóvel para que acelere a produção de veículos elétricos. 50% of all passenger vehicles sold by 2030 will be electric. Na forma como o país se organiza, é preciso ter em conta que, apesar da crise energética com a subida dos custos do petróleo, os preços da gasolina por galão são ainda mais baratos do que em muitos países da União Europeia. Combustíveis fósseis que continuam a ser um dos motores da economia americana e a principal fonte de poluição, mesmo quando os Estados Unidos procuram novas formas de viver o dia-a-dia e de viajar. O plano Infraestruturas de $1 bilhão já vale menos do que foi prometido, castigado pela inflação histórica. Vai ser possível fazer menos agora com o mesmo dinheiro. Ricardo Guerreiro e João Ricardo de Vasconcelos, RTP, Washington. O MIT criou este ano um consórcio que estuda e projeta o futuro dos transportes nos próximos 30 anos. 26 companhias apoiam mais de 20 projetos para ajudar a encontrar as soluções ideais para o objetivo da neutralidade carbónica nos transportes. Não há uma só resposta e, como o coordenador deste projeto, o professor Randall Field, explica em entrevista à Joana Machado, vai ser preciso fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Randall Field é professor no MIT e diretor executivo do Centro para os Sistemas de Energia do Futuro. Coordenou o estudo, também no MIT, sobre mobilidade no futuro, com cenários e tendências traçados até 2050. Randall Field, thank you for joining us. Thank you very much. It's a pleasure to be here with you today. Randall, this is a new project. What is the Future Energy Systems Center? Yes, the Future Energy Systems Center has been created here at MIT to address the major challenges that we face in the energy transition. As we know, the world is working hard to try to solve the issues of climate change. And we recognize that the decarbonization of the world economy is a complex and requires both technology, improved economics, and policy to support this transition. To do this, we are bringing together a very holistic approach with the Future Energy Systems Center, tackling the questions of how do we make electricity, how do we supply energy for transportation, how do we supply energy for buildings, and our enabling sectors include questions of carbon management, both how do we capture carbon, but how do we do negative carbon strategies. We are also looking at low carbon fuels and energy storage, which is essential to decarbonizing the power systems as well. Energy storage
regarding transportation is now a problem? For the past century, we've been counting on fossil fuels for high liquid energy density, but that's not what we want going forward. So we either need battery technologies or other technologies that allow us to use energy in transportation, but also with the electric grid is we make the electric grid more renewable. We are counting on wind and solar, which are very important parts of the solution, but those energy sources are non-dispatchable. That is, the energy comes when the sun is shining or the wind is blowing. And basically the electric power system, of course, is the most largest and most complex supply chain system in the world, and it doesn't have any inherent storage system in that supply chain. So we have to give it energy storage in order to store the energy to match up the supply against when people want energy. So the goal is to get to net zero greenhouse emissions, but your data show that we have 1 billion people around the world without access or no access to electricity. How can this be done? Is it possible? It can be done. It can't be done overnight, and we have to do multiple things. As we say, we have to be able to walk and chew gum at the same time. We have to take technology that exists today and deploy it at scale. We also have to invent new technologies. And so that's one of the things we're doing at MIT is developing fusion technology, for example, to address the future demand for dispatchable, high energy density energy sources to support the decarbonization of the world. The MIT was able to bring together energy giants like ExxonMobil, Chevron, and Shell to tackle climate change. The future of sustainable mobility needs everyone at the same table? Yes, basically, you either need governments to put in big dollars or investors to put in big dollars, or you need these large multinational companies to put in big dollars. They want to be part of the solution, and so we should have them at the table as we look at how do we transition from what we have today to what we need to be at in order to address the climate change crisis. So the year is 2050. If you look through your window, what do you see on roads and streets and rivers and rails? What does new transportation look like? Passenger vehicles will have will be electric vehicles. They'll have batteries that are lighter than they are today, less expensive than they are today. There'll be infrastructure for charging in many locations. Anywhere you go to a restaurant or a store, you can charge. But the trucks and the ships and the airplanes, by the year 2050, I don't think they will be electric. Certainly certain types of trucks that are short-range delivery trucks will be electric, but long-haul trucks that typically go, can go up to 1,000 kilometers between fuelings, those will tend to be fueled by some kind of either liquid fuel or gaseous fuel, whether it be hydrogen or some kind of biofuel and so forth. Likewise, planes will look similar than they do today, but the fuel that they contain will be quite different, which will be zero carbon fuel so that they can move around without causing climate damage. Randall, thank you so much for this interview. Thank you. It's been a pleasure. Thank you very much. Hope that you can get to the future you imagine, or even better. Bye-bye. I hope so. We have a lot of work to do. Eu vou fazer aos convidados do painel precisamente a mesma pergunta que a Joana Machado fez ao Randall Field, e comece por si, Paulo Manes. Em 2050, quando formos à janela, o que é que vamos ver? Vamos ver as pessoas dentro de que veículos? Não, eu concordo com o que o Randall disse. Eu acho que vamos ver uma cidade muito mais focada no utilizador e, portanto, não tanto no carro, como disse. Mas acho que vamos ver uma sociedade ou uma mobilidade focada em entender o que é uma ação sustentável. Portanto, é uma das coisas que, por exemplo, nós no CEA estamos a trabalhar, é exatamente no elemento de recompensar
comportamentos sustentáveis. E, portanto, eu acho que é uma forma de encorajar as pessoas a usarem esses modos mais sustentáveis. E eu espero que daqui a 30 anos que conseguimos ver muito destas coisas nas cidades. Portanto, mas estamos a falar de bicicletas, de trotinetes, de tudo isso. Tudo isto. Sim. E para mim, isto é muito importante por várias razões. Uma outra coisa que eu acredito também, ligado a isto, é que eu acredito que, por exemplo, isto pode parecer um pouco louco, mas eu acredito que Portugal está numa posição para o conseguir, porque tem uma cadeia de valor na indústria que vai permitir fazer isto. Por exemplo, a maior parte das pessoas não sabe, mas Portugal é o maior produtor de bicicletas na União Europeia. E, portanto, isso vai ter com que vamos voltar um pouco atrás, em que a bicicleta faz parte, as motorizadas, portanto, elétricas com outras formas, outros tipos de veículos que vão ser. A outra coisa que eu acredito muito é que vão estar também, como foi referido, ligado ao consumo energético. E, portanto, eu acredito num conceito de smart, portanto, grid, num sistema em que os veículos recebem energia, mas podem também devolver alguma dessa energia de volta à rede. Porque nós temos tanto potencial, por exemplo, a nível solar, que pode ser usado para recarregar os veículos e que os veículos se tornem também baterias portanto, da cidade. E não só como efeito de mobilidade, mas ligado também ao consumo energético desses veículos. Mas estamos sempre a imaginar lugares com menos veículos? Não necessariamente com menos veículos, mas com outro tipo de veículos. Portanto, eu não acredito numa cidade em que vamos ser, como nós vemos hoje, portanto, os carros, porque acredito que estamos no meio de uma transformação, numa revolução, muito mais focada na parte digital, em que vamos ter acesso a uma aplicação que nos permite usar o veículo certo para a deslocação que nós necessitamos para fazer. Eu não estou a dizer que não vamos ter carros nas cidades, eu acredito que vamos ter, mas só para aquelas viagens que nós realmente necessitamos de um carro para os fazer. E a sua perspectiva é de que a indústria portuguesa está capaz de pôr o país numa espécie de vanguarda desta mudança? Para mim tem sido uma surpresa muito positiva de ver como, por exemplo, a indústria em Portugal tem se desenvolvido para este novo desafio e como se está a posicionar. Porque, como digo, nós temos uma cultura relativamente grande relativamente às bicicletas, à mobilidade leve. Temos indústria, por exemplo, mais na parte do transporte público, a desenvolver autocarros elétricos, autocarros a hidrogénio, que são uma realidade hoje, portanto, fabricados e feitos em Portugal. Portanto, temos um grupo de empresas, uma indústria que está a responder a este desafio de uma forma desafiante e a olhar o desafio de frente e não esconder por trás. José Luís Teixeira, neste exercício de futuro, consegue dizer-nos como é que antecipa o funcionamento de uma economia descarbonizada e a circulação de mercadorias? Eu acho que o futuro, nesta perspectiva dos próximos anos que vemos, está cada vez mais próxima de ser um futuro elétrico. E essa é a transição que nós acreditamos e a transição que estamos a impulsionar. Porque, de facto, nós vivemos aqui num ecossistema que neste momento existe quem pensa em alternativas, quem esteja à procura de inovar, de trazer tecnologias. Há muita inovação, vivemos num momento muito interessante de inovação, mas alguém tem que começar também a definir esse futuro para nós conseguirmos começar a ter condições para lá chegar. E, portanto, eu acho que nós também temos um papel de responsabilidade nesse caminho e, na nossa transição, aquilo que achamos é que o futuro vai ser claramente elétrico. Estamos a caminhar nesse sentido de procurar, de participar e de crescer até chegarmos ao ano 2030, onde vamos ser menos dependentes, claramente, do gasóleo, mais do elétrico, embora acreditamos que outras soluções vão existir. Aliás, eu acho que a mobilidade futura vai ser um misto de várias coisas que vão acabar por acontecer, até que algumas delas comecem realmente a ganhar uma tração e se tornem em algo escalável a todo nível. Nós, de facto, podemos prever que dentro de 10 anos vamos ter muito mais veículos elétricos, mas daqui a 30, 40 anos, de facto, a tecnologia
É um exercício de adivinhação, imaginar o que é que em 40, 50 poderá estar a circular nas estradas ou como é que estaremos a fazer os transportes. Eu quero acreditar que vai haver surpresas neste caminho que andamos a tentar fazer da descoberta, porque nós estamos numa transição de paradigma, nós realmente temos que abandonar a componente fóssil. E então vai aparecer novas tecnologias. Eu continuo a achar que tudo o que é veículos que utilizam a combustão interna e que, por sua vez, utilizam o gasóleo, eles vão continuar a ser mais eficientes. Eles vão continuar a tentar não perder parte da corrida e ainda há muito a fazer durante estes próximos anos para conseguir, mais uma vez, fazer mais com menos. Portanto, nós próprios também procuramos essas iniciativas. Professor, o maior desafio tem a ver com os veículos que fazem circuitos de maior distância. Eu acho que são vários os desafios. Há um exercício que não resisto a fazer. Eu não sou um pessimista, sou um otimista, mas há um exercício curioso, que é olharmos para a forma como nós, no passado, imaginávamos a mobilidade hoje. E se nós vimos os filmes de ficção científica dos anos 80, nós vemos que se previa que em 20 ou 30 ou 40 anos íamos ter humanoides, íamos ter computadores que pensavam sozinhos, íamos ter telefones sem fios, hologramas. Estradas aéreas, não é? E tudo isso aconteceu, exceto, era aí que eu queria chegar, exceto na mobilidade. Na mobilidade, o que nós imaginávamos nos anos 80 era que em 2020 as autoestradas iam ser aéreas, íamos circular em veículos não poluentes que se conduziam sozinhos. A maneira como nós hoje nos movemos não é estruturalmente diferente daquilo que era há 40 anos atrás. Dito isto, eu acho que os próximos 40 vão de facto ser diferentes. Vão ser diferentes não só pelo momento de inovação, como referia, e pelo momento de desenvolvimento tecnológico que estamos a assistir. Mas pela urgência climática Mas pela urgência também. climática, pela urgência social. Nós, como sociedade, começamos a não aceitar os níveis de congestionamento, o tempo perdido, as deseconomias e as disrupções sociais que o nosso sistema de mobilidade tem, mas continuo a dizer que não deixa de ser curioso. Quando falamos que o futuro é elétrico, nós estamos perante veículos com mais de 100 anos que são precisamente elétricos. É isso. E, portanto, eu não sei exatamente o que é que o futuro reserva. O que eu sei é que nós temos que ter a flexibilidade para o que quer que venham a ser as tecnologias que venham a ganhar tração, e sem dúvida nenhuma que a motorização elétrica será uma tecnologia de futuro, mas temos que ter a flexibilidade e, sobretudo, a rapidez de tomada de decisão para conseguirmos acomodar essa incerteza. E é isso que me preocupa, é que num passado recente em que era tudo mais previsível, do ponto de vista da decisão pública, do ponto de vista das políticas de transporte, nós fomos sempre muito lentos a decidir, nós enquanto país, nós enquanto sociedade. E daqui para a frente temos que ser muito mais rápidos e temos que ser capazes, de facto, de encontrar incentivos regulatórios, fiscais, de comportamento, que permitam acelerar a adoção destas tecnologias, respeitando sempre aquilo que são as necessidades, as prioridades e os desejos de cada um dos indivíduos. Os objetivos da estratégia europeia para a mobilidade verde e sustentável vão ajudar-nos a ter essa correção de decisões e esse tempo certo para... Vão, até sobretudo porque, como dizia o professor Manuel Viegas, e muito bem, porque vem dinheiro atrás. Sim, exatamente. Certo. Portanto, de facto, a política de investimento em infraestruturas ou a política de transportes em Portugal tem sido pouco autónoma e tem sido guiada mais pela cenoura, isto é, onde é que há fundos, quais é que são os incentivos. E aí, de facto, a política, e falamos muito nesta dimensão nacional, mas de facto vai ter uma dimensão europeia. Portanto, será claramente a estratégia da Comissão Europeia que irá criar, no fundo, este futuro e que irá ajudar a definir este futuro. De facto, a estratégia europeia prevê que até 2050 triplique o transporte ferroviário de mercadorias, que duplique no mesmo período o transporte de passageiros, que se criem portos amigos do ambiente. Professor, o seu exercício de previsão para daqui a 20 ou 30 anos traz-nos exatamente que veículos? Deixe-me só dizer que eu ando cá ao número de anos suficiente para já ter visto vários livros brancos da Comissão com promessas fantásticas do que é que vai acontecer relativamente a esses indicadores. Mas não havia esta consciência da urgência climática? Não havia, mas quer dizer, a Comissão acredita muito que se puser os números muito fortes num relatório muito oficial, que as pessoas acreditam e que vão atrás, e não vão. Pronto. Em relação ao sistema de mobilidade do futuro,
Eu acho que temos que pensar nele como um ecossistema. E, portanto, o primeiro atributo que eu gostava de ter na mobilidade em 2050 é aquilo que nós, na natureza, chamamos biodiversidade. Um conjunto de formas de nos deslocarmos que são complementares umas das outras e que, consoante as circunstâncias, cada um de nós, na sua vida pessoal, um dia utiliza o automóvel, no outro dia utiliza a bicicleta, no outro dia isto ou vai a pé. Repara, a tal densificação de que falávamos de Paris, sim, o principal ganho que houve há 10, 15 anos para agora, e primeiro com o presidente Delanoë e depois com a presidente Hidalgo, foi na transferência do automóvel para a marcha a pé e para as bicicletas. O transporte coletivo não pôde responder mais porque não tem capacidade, já está cheio. Eu trabalhei recentemente com a SNCF e é claríssimo que o problema deles neste momento é esgotamento da capacidade. Portanto, não podem ter essa ambição. E, portanto, a saída do automóvel que toda a gente, enfim, nem toda a gente, mas que os políticos desejam, tem que ser feito para os modos mais ligeiros. E por isso a cidade dos 15 minutos, que é aquela que é chegar a 15 minutos a pé ou de bicicleta. Sim. Está a ver? É por aí que se vai. Temos que criar esses incentivos que levem a que as pessoas percebam. Mas, repare, pensando um bocadinho em termos da velocidade da transição energética, alguém há 15 anos, 15 anos, não estão 50, imaginava o sucesso que foi em todo o mundo a bicicleta elétrica. Eu lembro-me de imensas discussões. Eu fiz em Lisboa, fui responsável em Lisboa pelo estudo de mobilidade de Lisboa, que tem um livro publicado, todo simpático, que se chama O Desafio da Mobilidade em Lisboa. Pela primeira vez em Portugal fizemos um capítulo sobre mobilidade pedonal. Eu hoje olho para mim e chicoteio-me porque não fiz um capítulo de mobilidade em bicicleta. Certo. Porquê? Porque as colinas de Lisboa nos levaram a pensar a mobilidade em bicicleta em Lisboa não é viável. Depois, 15 anos depois, está feita a demonstração que é muito viável. E foi tão simples como ligar o progresso que houve nas baterias de lítio, largamente por causa dos telemóveis, às bicicletas. E de repente apareceu uma solução e por isso eu acredito que com o progresso que vai haver nas baterias, nos derivados e nos vetores que vão trazer o hidrogénio em pó ou em amónia ou outra coisa qualquer, vamos ter novas soluções que neste momento ainda não sabemos quais são. E por isso a palavra-chave é biodiversidade. Biodiversidade e otimismo. Muito obrigada aos 4 por este debate em que olhamos para o futuro dos transportes a partir deste lugar de memórias e de passado, que é o Museu da Carris. O Fronteiras vai de férias e volta em setembro. Boa noite.